Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Milene Gomes, aqui no curso Gabaritando a Educação. Você que está fazendo concurso na área de educação aí por diversos municípios, estados e até mesmo o Distrito Federal, que é de onde eu falo, com muito prazer, você tá no curso certo, que é o curso Gabaritando Educação, porque aqui você vai ver as melhores aulas com os melhores professores, tá? Eu queria que você, antes de começar essa aula, pegue aí suas canetas coloridas, pegue um caderno bem bacana para a gente construir a nossa aula juntos e a gente vai conversando aqui e fazendo as nossas devidas anotações, porque a gente aprende muito, tá bom? E aí eu queria que você acompanhasse aí nos slides. Preste atenção, olha só. Só um minutinho. Aqui, ó. Acompanhe nos slides. Tá aí. Hoje a gente vai falar sobre o PNE. Na verdade, a gente vai continuar a falar sobre o nosso PNE, porque a gente já tem aí já 2 aulas que falamos bastante coisa. E hoje a gente finaliza com a terceira aula. Com muita informação também, dando continuidade aí a essa legislação, que é a Lei 13.005 de 2014, tá? Aqui, mais uma vez, como eu sempre gosto de colocar o meu arroba prof. Milene Gomes. Aqui, ó, @prof. Milene Gomes. Caso você não me siga, né, não me segue por lá que eu vou ficar muito feliz. E também, se você ainda não segue, segue o arroba do curso, que é o Gabaritando Educação também, que também é uma forma da gente se comunicar. Tranquilo, pessoal? Então, como eu falei, nós vamos continuar a falar da nossa Lei 13.005 de 2014. Apenas a título de lembrança, o PNE é uma legislação, é uma lei, e ele tem uma duração decenal. Lembra que nós falamos sobre isso? Duração de 10 anos. Então, a lei vai de 2014 a 2024, tá? Então, preste atenção nisso. Nós falamos muitas informações basilares lá na primeira aula, né? Essas informações simples, mas essa aqui da duração do PNE é a que eu julgo mais importante. E aí a gente vai continuar a nossa aula falando da nossa querida gestão democrática. Primeiro ponto que eu quero que você lembre é que a gestão democrática sempre, 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 pessoal, em qualquer documento, sempre vai se referir, peraí, ó, educação pública, sempre, tá, pessoal? Sempre que nós falarmos em gestão democrática, a lei vai falar da gestão democrática se referindo à escola pública, à educação pública. Por quê? Porque a educação privada, ela pode sim ter uma gestão democrática? Pode, mas ela é ela que escolhe, tá? E na maioria das vezes não é o caso, tá? Agora, na educação pública, a gestão democrática, ela é uma regra, não pode não ser gestão democrática, tem que ser. E aí lá no artigo 9º da nossa querida lei do PNE, ele fala o seguinte, ó: os estados, o Distrito Federal e os municípios deverão aprovar leis específicas para os seus sistemas de ensino, disciplinando o quê? A gestão democrática da educação pública, tá vendo? Nos respectivos âmbitos de atuação. E aí eu queria que você gravasse aqui, ó: esse prazo que os estados, o Distrito Federal e os municípios terão para aprovar essas leis específicas da gestão democrática nos seus respectivos sistemas de ensino é o prazo de 2 anos, tá? Não se esqueça, eles têm um prazo de 2 anos para fazer ou articular ou aprovar, no caso, né? Ou adequar a sua lei se você já tiver para o PNE, tá? Então, esse é o prazo de 2 anos, contado o quê? Da publicação da lei. Então, a lei foi publicada em 2014, então, até 2016, todos os estados, municípios e Distrito Federal deveriam ter as suas leis de gestão democrática, tá? E aí, no caso aqui, por exemplo, eu falo do Distrito Federal, aqui a gente tem, que é a nossa lei, é um pouquinho antiga ela, mas é a lei 4751 de 2012. Aí, olha só que interessante. A nossa lei de gestão democrática nós já tínhamos antes do PNE, certo? Ó, 2012, só para contextualizar com vocês. Então, em 2012, nós aqui do Distrito Federal já tínhamos a nossa lei de gestão democrática. O que nós iríamos fazer, já que nós tínhamos até 2016 para fazer a nossa lei? No nosso caso, como nós já tínhamos, nós íamos o quê? Adequar. Então, a gente adequou a nossa lei de gestão democrática ao PNE. Ok, pessoal? Essa é a ideia. Se você já tinha, você adequa ao PNE. Tranquilo? Então, esse artigo é muito importante. Esse prazo aqui, ó, dos 2 anos, é bem importante que você lembre, tá bom? Tranquilo, pessoal? Fechado? Vamos seguir aí? Olhem aí, ó.
Aqui, eu tinha falado desse ponto aqui para vocês na aula anterior com uma questão que eles trazem sobre isso daqui. O artigo 4º lá do PNL fala assim, ó, as metas previstas no anexo dessa lei deverão ter como referência, e aqui só para a gente relembrar quantas metas nós temos no documento todo, 20 metas que estão dispostas lá no anexo da lei, tá? Então, deverão ter como referência o que? A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, que é o PNAD, o Censo Demográfico também, o Censo Nacional da Educação Básica e Superior, mais atualizados, disponíveis na data da publicação da lei. O que que esse ponto aqui, pessoal, eles querem, o que que ele quer dizer com isso? Aqui, ó, a gente precisa saber se as metas estão sendo cumpridas, certo? Então, como que eu vou saber se o aluno X está alfabetizado? Eu vou saber por meio deste PNAD, né? Do Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, porque aí eles vão fazer as pesquisas nos domicílios para saber se e mais os censos, né, nacionais, o censo demográfico, para saber se as metas do PNE estão sendo cumpridas, tá? Mas o que eu quero que você grave é o PNAD, porque eu já vi questões de prova querendo saber qual é o índice para saber se as metas estão sendo cumpridas. Aí você vai lembrar que é o PNAD, tá bom? É PNAD, ok? Que é Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio. Tranquilo, pessoal? Então vamos seguir aí? Olhem aí, ó. Continuem aí. Aqui. Olha lá, pessoal. Agora a gente vai para as metas. E aqui nas metas eu queria falar com vocês o seguinte. Deixa eu olhar aqui para vocês. Ó, o que que acontece, pessoal? As metas, nós temos 20 metas, como a gente falou. E as metas, elas caem bastante. E elas precisam de que você tire um tempinho seu para poder você conseguir compreender todas as metas. E como que a gente faz? A gente faz aqui de uma forma muito tranquila, mas que a gente faz de uma forma criando esse conhecimento junto com vocês. Então, por que que eu peço que vocês façam isso junto aqui comigo? Porque aí você depois, eu não vou conseguir fazer tudo, porém vocês vão continuar esses pontos mais para frente, no seu, quando você tiver tempo em casa, tá? Então a gente vai fazer aqui juntos, mas eu não vou completar as 20 metas, mas eu quero que você faça isso em casa depois para que você aprenda todas as metas, tranquilo? Então olhem aí na tela, ó, presta atenção. Aqui a gente vai ter aí, eu trouxe as, as, a, as duas telas com as metas, né? E aí, primeiramente, a gente vai colocar como nessas metas? A gente vai colocar sobre o que essa meta fala, tá? Então, por exemplo, a meta 1, ela vai falar de quem? Ela vai falar da educação infantil, tá? Então, eu quero que você anote aí no seu caderninho que a meta 1 vai falar da educação infantil. Tranquilo? A gente vai construindo aqui o nosso conhecimento, vocês do lado da tela e eu aqui do meu lado, tá? Então, olha só, número 1 vai falar da educação infantil. A número 2, ela vai falar do ensino fundamental, tá? Então, anotem aí, fundamental. A meta de número 3 vai falar de quem? Do ensino médio. Quando a gente vai fazendo essa construção, a gente percebe que o legislador, ele foi inteligente, porque ele foi colocando o quê? Etapa por etapa, como se ele tivesse seguido uma lógica, tá? Então, ele falou primeiro dos pequitinhos, depois do ensino fundamental, depois do ensino médio. Depois, ele veio e falou da educação especial. Ele falou da educação especial, tá? E aí, depois, na meta de número 5 da alfabetização, tá? Olha aí, ó, alfabetização. Tranquilo até aí, pessoal? Vamos seguir? Ó, depois a gente volta nesse quadrinho aqui, tá? Vamos colocar de todo mundo. A meta 6, ela vai falar da educação integral, tá? A meta 7, ela vai falar do IDEB, das notas do IDEB. Tá? Estão anotando aí? A meta 8 vai falar da educação do campo. A meta 9 vai falar da alfabetização, só que dos meninos maiores, tá? Dos meninos para os meninos de 15 anos ou mais, tá?
E a meta 10 vai falar da EJA, Educação de Jovens e Adultos. Aí olha para mim, a gente vai voltar aqui na tela e agora a gente vai colocar os verbos que são utilizados nessa meta, tá? Então, aqui na educação infantil, a gente vai ter dois verbos. Então, eu vou colocar devagarzinho aqui para você entender, tá? Ó, na educação infantil, a gente vai utilizar assim, ó. Deixa eu colocar aqui. A gente vai colocar assim, ó. Até 2016, a meta 1, ela quer o quê? Universalizar. E até 2024, que seria até o final né, da vigência do PNE, seria ampliar, tá? Por isso que aqui, essa é a única meta que tem aqui, essa informação aqui separada, assim, não a única, né? Mas que eu vou colocar aqui para vocês vai ser a única que vai ter com dois verbos, tá? Então, o que a meta 1 ela quer? Que a educação infantil seja universalizada à pré-escola, vou colocar aqui, ó, à pré-escola, até 2026 e ampliar até o final da vigência a creche, tá? Até no mínimo 50%, tá? Então, ampliar até 50% a creche. Então, a educação infantil, ela vai ter o quê? Essas duas informações, tranquilo? Agora, já lá na meta de número 2, a gente vai falar o quê? Ele vai falar que a gente quer. Aí, como ele não fala o ano, então a gente entende que até o final da vigência, tá? Então, aqui ele quer o quê? Universalizar, o verbo aqui é universalizar. Como ele não fala o ano, a gente vai colocar o que aqui? A porcentagem, que é 95%, tá? E aqui, gente, a gente pode lembrar o quê? O ensino fundamental, ele não é um ensino fundamental de 9 anos? Então, você lembra que 9 anos, 95%. Esse é o número de porcentagem que vai estar nessa meta. Por que eu tô fazendo isso, gente? Porque é mais fácil para você depois lembrar essas metas, porque são muitas metas para lembrar, né? Então, é interessante que você lembre do que tá falando a meta, depois qual é o verbo que é utilizado e depois os números, tá? Que eu acho que fica mais fácil a gente compreender, tá? Então, lá no ensino médio, no ensino médio, eles também querem o quê? Universalizar. Universalizar 85% do ensino médio, tá? A número 4 vai falar da educação em especial, certo? E o verbo que é utilizado é o universalizar também. Universalizar. Só que aqui ele vai falar o quê? Preferencialmente na rede regular de ensino. Tá? Essa é a informação que nós temos da meta 4. A meta 5, ela vai falar o quê? Da alfabetização. E o verbo que ela usa é alfabetizar mesmo, tá? Aqui, pessoal, o que ele quer alfabetizar? Até o terceiro ano, todo mundo tem que estar o quê? Alfabetizado. Aí eu quero que você faça um acréscimo. Na BNCC, BNCC, esse não é terceiro ano, é o quê? Segundo ano. Só a título de complementação aí do conhecimento. Tranquilo? Então, aqui a gente fez um panorama. Vocês perceberam que a gente fez assim, ó. Colocamos do que fala a meta. Depois a gente colocou o quê? Os verbos que é utilizado nessa meta. E depois as especificações de cada um. Então, aqui na meta do ensino fundamental de 9 anos, a porcentagem é 95%. Na meta do ensino médio, 85%. Tá bom? Na meta da educação especial, preferencialmente na rede regular de ensino. Na meta de alfabetização, até o terceiro ano. Então, essas são as informações que você vai jogando para que você vá aprendendo. Tranquilo, pessoal? Olha só, esse artigo 3º aqui que eu coloquei é a questão da regra. Qual que é a regra, pessoal? A regra é o quê? Que as metas sejam completadas, sejam alcançadas dentro do prazo da vigência do PNE, que é o quê? Até 2024.
E a exceção, qual que é a exceção? Metas específicas vão ter prazos menores, tá? Vão ter prazos inferiores. Porém, peraí, aqui. Prazos inferiores. Porém, eles vão ser o quê? Explícitos esses prazos, tá? Então, esses prazos vão ser explícitos. Então, qual que é a regra? A meta, ela tem que ser cumprida até o final da vigência, que é 2024. A exceção é, se tiver alguma meta específica que queira que seja alcançado antes, vai vir escrito esse ano, esse prazo que vai ser a exceção. Um exemplo mesmo é a meta de número 1. Na meta de número 1, ele fala da universalização da pré-escola. E essa universalização, ela vai acontecer o quê? Até 2016. Então, ele trouxe explicitamente que até 2016 a pré-escola tem que ser toda universalizada. Compreendem, pessoal? Deu para compreender isso? Tá tranquilo até aí? Então, deixa eu aqui falar com vocês. Tá tranquilo esse modo que a gente está fazendo aqui com as metas? Porque as metas, como eu falei, são complicadas de compreender. Mas se você for construindo esse conhecimento junto aqui com a aula, fica muito mais fácil, tá? Então, eu fiz aqui até a meta 5. E aí, eu gostaria que você, em casa, com um tempinho, você fizesse isso com as outras metas. Tá? Primeiramente, o que você vai colocar? Do que se trata a meta? Depois você vai colocar o quê? Os verbos ou o verbo que é utilizado na meta. Né? No caso aqui a gente colocou aqui, ó, universalizar, alfabetizar, ampliar, são os métodos que são utilizados. E depois você vai colocando as especificidades de cada uma, ou a porcentagem, ou uma informação que é específica daquela meta. Tranquilo? Eu quero que você faça isso e quando você fizer, se você puder, printa a tela, tira uma foto, marca a professora Milene, que eu vou ficar bem feliz de saber que você está construindo o seu conhecimento em relação a isso. Tá bom? Então, superado isso sobre as metas, vamos continuar? Então, olhem aí, pessoal, ó. Deixa eu voltar aqui para vocês, ó. Aí, ó. Aqui é as informações que eu tinha colocado da meta 6, 7, 8, 9 e 10 e que eu vou deixar para vocês construírem aí no caderninho de vocês, tranquilo? E então agora a gente vai aqui para o artigo 12, pessoal. O artigo 12 é muito importante, por isso que eu trouxe ele para vocês, tá? Eu vou ler o artigo e depois a gente vai por partes para tentar entender isso daqui, tá? Olha só, no artigo 12 ele fala o seguinte, ó. Até o final do primeiro semestre do nono ano de vigência deste PNE, o Poder Executivo encaminhará ao Congresso Nacional, sem prejuízo das prerrogativas deste poder, o projeto de lei referente ao Plano Nacional de Educação a vigorar no período subsequente, que incluirá diagnósticos, diretrizes, metas, estratégias para o próximo decênio. Então, presta atenção. O nosso atual PNE, ele vai de 2014 a 2024, certo? O nosso próximo PNE, ele precisa ter uma duração o quê? De 2025 a 2035, contando que ele é um plano de 10 anos como o atual. Tranquilo? Então, como que vai acontecer aqui, ó? 2014 tá aqui, deixa eu colocar aqui para vocês, ó. Vamos fazer a minha reguinha, porque falando de PNE, eu adoro usar essa reguinha, ó. Aqui é 2014, certo? Aqui se inicia o PNE, tranquilo? Em 2023, a gente vai ter o quê? O nono ano deste PNE, certo? Então, nós estamos no nono ano do PNE. Em 2024, vai ser o quê? Em 2024 vai ser o 10º ano, né? O fim do PNE. E aí, o que esse artigo fala? Ele vai falar que no final de junho, aqui, ó, deixa eu puxar uma setinha para cá, ó, que é aqui, ó, em 2023, no final de junho, porque ele fala no final do primeiro semestre do nono ano. Então, no final do primeiro semestre do nono ano, que seria em junho, né? Aqui é o primeiro semestre, não é? Então, no final de junho, que seria o final do primeiro ano do nono ano, o que tem que ser feito? Nós temos que fazer isso aqui, ó. Enviar para o Congresso. Deixa eu colocar aqui.
enviar para quem? Para o Congresso Nacional. Um quê? Um projeto de lei. Um PL, né? Um projeto de lei. E para que vai servir esse projeto de lei, gente? Para o próximo PNE. Para a construção do próximo PNE, ou seja, no caso a gente aqui, o PNE de 2025 a 2035. Então, essa é a informação. Em 2014, só recapitulando, 2014 se inicia, no nono ano, no primeiro semestre, no final do primeiro semestre, ou seja, em junho de 2023, que é o nono ano do PNE, a gente precisa enviar para o Congresso Nacional um projeto de lei para a criação do próximo PNE, da próxima vigência, tá? Do próximo decênio. Tranquilo? Isso é o que diz o artigo 12 lá da Lei 13.005 de 2014. Tranquilo, pessoal? Essa é a informação que nós temos. Aqui a gente conseguiu ver bastante coisa. Agora a gente vai verificar como que isso cai aonde? Nas questões, tá bom? Então, olha lá, ó, acompanhe comigo. Aqui a gente já viu que é do PNL, do PNAD, né? Então, vamos ver a primeira questão. Olha lá. A meta 4 do PNE, do Plano Nacional de Educação, preconiza que o atendimento à população portadora de deficiência, transtornos globais de desenvolvimento, altas habilidades ou superdotação ocorra por meio da educação inclusiva, ou seja, letra A, preferencialmente na rede regular de ensino, letra B, exclusivamente na rede regular de ensino, letra C, em turmas especiais na rede regular de ensino, letra D, exclusivamente em escolas especiais e letra E, preferencialmente em escolas especiais. Pessoal, vamos voltar aqui aqui ó, nesse quadrinho aqui das metas. A meta que ele está falando, que é da educação especial, é essa aqui, ó, a meta 4. E lembra que nós falamos sobre isso? A meta do ensino especial, ela quer universalizar a educação especial e que todos esses alunos, eles preferencialmente tenham o atendimento deles na rede regular de ensino. Ponto. Essa informação aqui a gente consegue responder? Conseguimos tranquilo, olha lá, ó. Então, a gente quer que essa criança do atendimento à população com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento, altas habilidades de superdotação, ocorra por meio da educação inclusiva, beleza. Ou seja, preferencialmente aqui, ó, na rede regular de ensino. Então, nosso gabarito é a letra A. Aqui, pessoal, aqui, ó, como eu tinha falado, essa questão ela vai estar falando o quê? Da meta 4, que vai falar da educação especial. E aqui, só para a gente lembrar, qual que é o verbo que é utilizado aqui? É o universalizar, tá? Só para a gente lembrar. E aí, pessoal, olha só. Aqui eu queria uma informação para vocês, uma aspa, né? Aqui nessa questão ele fala assim, ó, preconiza que o atendimento à população portadora. Esse portador é um termo que desatualizado. Nós não utilizamos mais portador de deficiência, porque quando a gente utiliza esse termo, a gente imagina que alguém está portando alguma coisa, levando, né? Uma deficiência, um transtorno, e não é essa a ideia, tá? Então, aqui a gente só utiliza o quê? Que o atendimento à população com deficiência, só isso, tá? No nosso PNE, esse termo já está atualizado, tá? Nós não utilizamos lá no PNE o portador, não. Aqui, quem está desatualizado mesmo é só o examinador, é só a prova, tá? Mas a questão pedia para a gente falar sobre o ponto-chave que a gente tinha falado na meta 4, né? Que é sobre a educação especial, falando preferencialmente na rede regular de ensino, todo esse atendimento. Tranquilo, pessoal? Então, essa ali tá muito facinho, ó. Gabarito, letra A, certinho. Vamos seguir para a questão de número 2. Olha lá, ó. Analise as afirmativas a seguir. Garantir a fruição de bens e espaços culturais de forma regular, bem como a ampliação da prática desportiva e cultural integrada ao currículo escolar, é uma das estratégias da meta 2 do Plano Nacional de Educação. E aí, pessoal, está certo ou não? Essa questão, ela foi bem pegadinha, bem capciosa.
aqui você deveria saber as estratégias dentro das metas, né? E essa questão aqui, ela está errada por um simples motivo, porque aqui essa não é uma estratégia da meta 2, ela é uma estratégia da meta 3. Então, é por isso que esse item está errado, tá? Ela é a estratégia de número 3.4, tá? Então, é por isso que esse item está errado, porque não é uma meta, não é uma estratégia da meta 2, e sim uma estratégia da meta 3, tá? E para relembrar, nós temos quantas metas no nosso documento? Lá no anexo, 254 estratégias. Por isso é tão complicado as questões que venham estratégias, porque como que a gente vai decorar 254 estratégias? É bem complicado, né? Porém, vem sim, tá vindo questões com as estratégias. Então, o ideal é que você dê uma lida, tenha conhecimento dessas estratégias, tá? Então, olhem aí, ó, número 2, promover a busca ativa de crianças e adolescentes fora da escola em parceria com órgãos públicos de assistência social, de saúde e de proteção à infância, à adolescência e à juventude é uma das estratégias da meta 2 do Plano Nacional de Educação. Perfeito, certinho, gente, aqui é a meta é uma meta sim, é uma estratégia sim da meta 2, e essa estratégia é a estratégia de número 2.5, tá? Então, aqui nós conhecemos duas estratégias, uma da meta 3 e uma da meta 2. Então, aqui nesse caso, a afirmativa 2 é verdadeira e a 1 é falsa. Então, nosso gabarito é a letra C. Tranquilo aí, pessoal? Tranquilo, né? Essa foi um pouquinho mais difícil, porque de estratégia é bem complicado a gente decorar, né? Olhem aí, ó, gabarito letra C, certinho. Vamos lá. Questão de número 3. A lei número 13.005 de 2014 prevê que as conferências nacionais de educação realização com o intervalo de. Essa questão, nós falamos no vídeo anterior sobre as conferências nacionais. Vocês lembram, pessoal? Olha só, as conferências nacionais, elas acontecem aqui, ó. Deixa eu colocar para vocês aqui, ó. Deixa eu fazer a minha reguinha de novo, ó. Peraí. Que aí a gente responde, ó. 2014 inicia o PNE, certo? E aí, como que vai acontecer as conferências nacionais? Ela vai acontecer de 4 em 4 anos. Então, deixa eu colocar aqui, ó. Opa, de 4 em 4 anos. Então, 2014, 15, 16, 17, 18. Então, em 2018, nós teríamos a primeira conferência, certo? A primeira conferência nacional. Nós falamos isso na outra aula. E como é de 4 em 4 anos, então, 2018, 19, 20, 21, 22. Então, em 2022, nós teríamos o quê? A segunda conferência nacional. Aí eu queria que vocês gravassem aqui essa informação importante. A primeira conferência que acontece a cada 4 anos, ela vai ser para avaliar o PNE, certo? Se ele começou em 2014, em 2018, né, no meio dele, a gente vai ter aí uma conferência para fazer a avaliação. Daqui a 4 anos, certo? A gente vai ter o quê? Uma conferência para fazer o quê? Elaborar o próximo PNE. Tá? Então, aqui, ó, nós iniciamos em 2014, em 2018 nós temos a primeira conferência para a avaliação do PNE, em 2022 a gente tem a segunda conferência para elaborar o próximo PNE. Essa é a informação, tá bom? Então, vamos lá, ó. Então, 3 anos entre elas? Não. Qual foi o número que eu falei? 4 em 4 anos. Então, olha a letra B. 4 anos entre elas, com o objetivo de avaliar a execução deste PNE e subsidiar a elaboração do Plano Nacional de Educação para o decênio subsequente. A letra B é a que é a correta, porque não é nem 3 anos, nem 6 anos e nem 2 anos. São 4 anos, tá? Então, gravem esse número, porque tá vendo como cai? Então, de 4 em 4 anos acontecem as conferências nacionais. E aí, a título de conhecimento, acontece as conferências nacionais, certo? Porém, nos estados, nos municípios, no Distrito Federal, vão estar acontecendo as conferências o quê? Distritais, porque essas conferências nacionais, elas precisam ser precedidas de conferências distritais e municipais que acontecem nos estados aí afora para saber a opinião
né, de quem é de direito aí dos professores da área de educação. Tranquilo, pessoal? Certinho? Então, aqui o nosso gabarito é a letra B. Muito bem. Vamos para a próxima? Olhem aí, ó, questão de número 4. O atual PNE, Plano Nacional de Educação 2014, apresenta 20 metas a serem cumpridas até o final da sua vigência. Abaixo estão listadas 4 metas. Assinale a que apresentam uma incorreção. Pessoal, olha só, meta de número 5. Alfabetizar todas as crianças no máximo até o final do 4º ano do ensino fundamental. Lembra que eu falei que a meta 5, ela fala da alfabetização? E ela fala que tem que ser ao final de qual ano? Do 4º ano? Não, é do 3º ano, tá? E na BNCC? Na BNCC, ao final do 2º ano. Então, ele quer a incorreta, certo? Então, esse aqui é o nosso gabarito. Vamos olhar as outras, que as outras estão certinhas, mas a título da gente conhecer, tá? Olha lá, ó, meta 6, oferecer educação em tempo integral, tá vendo? Então, a meta 6 fala de quê? Do tempo integral. E qual é o verbo? Oferecer. E no mínimo 50% das escolas públicas, né? 50% das escolas públicas, de forma a atender pelo menos o quê? 25% dos alunos. Tranquilo? Da educação básica. Essa é a meta 6, tá vendo? Então, aqui você gravaria do que ela tá falando, que é o tempo integral, o verbo, que é oferecer, e a porcentagem, que é 50% das escolas e 25% dos alunos. Aqui tá certinho a meta 6, tá? Meta 10, oferecer no mínimo 25% das matrículas de educação de jovens e adultos nos ensinos fundamental e médio na forma integrada da educação profissional. Aqui vai falar de quem? Da EJA, educação de jovens e adultos. Qual é o verbo? Oferecer. E qual é a porcentagem? 25%. Tranquilo? Tranquilo, certinho, meta de número 10. Meta de número 11, triplicar as matrículas da educação profissional técnica de nível médio, assegurando a qualidade de oferta e pelo menos 50% da expansão no segmento público. A meta 11, ela vai falar o quê? Da educação profissional. E qual que é o verbo? Triplicar, certo? E qual que é a porcentagem? O número? 50%. Então, aqui também tá certinha a questão que é a errada. Então, a errada é a letra A, porque não é até o final do 4º ano, sim até o final do 3º ano. Certinho, pessoal? Certinho, né? Olha aí, gabarito letra A, perfeito. Vamos lá para a questão de número 5. A erradicação do analfabetismo e a universalização do atendimento escolar são diretrizes do Plano Nacional de Educação, que devem ser compartilhadas apenas com os níveis de governo estadual e federal. Pessoal, primeiramente, a erradicação do analfabetismo e a universalização do atendimento escolar são diretrizes do PNE? São. Quantas diretrizes nós temos no PNE? São 10 diretrizes, certo? A erradicação é a primeira e a universalização do atendimento escolar é a segunda. Perfeito? Perfeito. Agora ele está falando aqui, ó, devem ser compartilhadas apenas com os níveis do governo estadual e federal? Não, né, gente? O municipal também entra aqui. Não só o municipal, o distrital também, que no caso do distrital é o Distrito Federal, tá? Então, a questão está errada porque não serão compartilhados, né, apenas com os níveis do governo estadual ou federal, mas também municipal e distrital. Tranquilo, pessoal? Tranquilo? Olhem aí, ó. Deixa eu... Aí, ó, gabarito errado, perfeito. Eu trouxe aqui para vocês uma frase, para a gente finalizar, olha aí, ó. Comece onde você está, use o que você tem, faça o que você puder para alcançar o seu objetivo. Deixa eu olhar aqui para vocês. Pessoal, eu fico muito feliz de ter terminado esse bloco aqui né, da área de legislação educacional, do Plano Nacional de Educação. A gente vai ver outras disciplinas, outras legislações de educação. Mas essa daqui a gente finalizou com muita informação. Eu espero de coração que você tenha compreendido, que a linguagem tenha sido clara, que você tenha conseguido aprender para que na sua prova você consiga responder com muita clareza, com muita tranquilidade, com muita fé de que vai estar tudo certo, tá? Eu fico por aqui muito feliz, deixando um grande abraço para você e um beijo no seu coração. Um abraço a todos os alunos do curso Gabaritando, tá? Gabaritando Educação. Um beijo e fiquem com Deus.